E aí, vamos mais um pouquinho? Mais alguns comandos? Então vamos, toca a vinheta! Bom, vamos lá pessoal, estamos aqui mais uma vez, com o nosso carrinho, vamos aprender mais alguns comandos. Para começar hoje, vamos dar uma revisada no comando que a gente já viu, que é o comando enquanto. A gente usou ele na aula passada, ele é simplesmente enquanto, e aqui dentro para a gente vai colocar a condição. Na aula passada a gente colocou uma condição bem boba, 1 menor que 2, que é uma condição que é sempre verdadeira, mas enquanto 1 for menor do que 2, ele fará o quê? Então vamos colocar aqui o que ele fará. Vamos criar um bloco de comandos. Então aqui na linha 3 eu abri o bloco de comandos e na linha 5 eu fechei. Então tudo que vier no meio ele vai executar. No caso aqui vai andar para frente com velocidade 30. Só isso. Vamos gravar, só compilar e testar. Então ele anda para frente. Beleza. Agora vamos voltar lá. Além do comando enquanto farei, existe o comando farei enquanto. Aí farei, aí aqui você tem que colocar o bloco de comandos. E vamos colocar a mesma coisa, frente 30 e aqui enquanto. E agora vamos colocar a condição 1 menor do que 2. Vamos apagar isso aqui, salvar, compilar e enviar, testar a rotina. Veja que também funciona. Agora, qual a diferença entre o enquanto farei e o farei enquanto? Vamos colocar aqui só para a gente Então, se você colocar o comando dessa forma, pode acontecer de nenhuma vez ser executado. Ele vai fazer o teste da condição aqui, o teste resulta falso e aí ele não faz. Colocando dessa forma, ele vai fazer e depois verificar. Então, pelo menos uma vez ele vai fazer. E aí depois que verifica se ele tem que continuar fazendo ou não. Tudo bem a diferença? Vamos para o próximo. O próximo é o comando repita. Exatamente assim. Ele vai repetir um certo bloco de comandos um certo número de vezes. Então você vai escrever repita, 4 vezes. Aí aqui você vai colocar o bloco de comandos. Tudo que tiver entre as chaves ele vai executar 4 vezes. Então vamos colocar aqui frente, pode ser 30. Vamos colocar esperar 1 segundo, para ele ir para frente durante 1 segundo. Aí vamos colocar direita 50. Por mais 1 segundo. Salvar, compilar e enviar. Vamos testar a rotina. Então ele foi para frente, virou, para frente, virou segunda vez, terceira,
e agora a quarta, e terminou. Ele vai fazer exatamente 4 vezes e encerra. Então, quando você quiser algo se repetindo, simplesmente repita 4 vezes e coloca entre as chaves o que você quer que se repita. Vamos a mais um. O próximo comando é o comando para. Bom, para usar o comando para, primeiro você tem que criar uma variável. A variável que a gente vai criar, ela precisa armazenar um número. Então a primeira coisa que você faz é escrever número. Você diz que tipo de variável ela é. Numa aula mais para frente nós vamos falar que tipo de variáveis você pode criar. No momento, se eu quero guardar números, então a variável tem que ser do tipo número e eu tenho que dizer para ele que a variável é do tipo número. Então eu escrevo número e agora o nome da variável, vamos colocar contador e vamos dar um valor inicial para ela, 0. Bom, dentro do programa vamos fazer o seguinte. O comando é para contador de 0 até 30, passo 1, farei. Aí aqui, entre chaves, vamos colocar o que ele fará. Vamos entender. Contador é a variável que eu criei. É uma variável que guarda números. E o primeiro número que ela guardou é o 0. No comando para, ele vai pegar o contador e vai ficar trocando o número que está guardado dentro dele. Começando no 0. E vai trocar até 30. Então ele vai estar trocando o tempo inteiro, de 0 até 30. E aqui no passo ele vai trocar de 1 em 1. Então no começo vai estar 0, ele vai tirar o 0, vai colocar 1, depois ele vai tirar o 1, vai colocar o 2, depois vai tirar o 2, vai colocar o 3, de 1 em 1 ele vai trocando o valor que está dentro do contador. E cada vez que ele fizer isso, cada vez que ele fizer uma troca, ele vai executar o bloco de comandos. Vamos colocar aqui frente 50, durante 3 segundos, não, vamos colocar durante 1 segundo, direita 50, três segundos. Então ele vai repetir isso aqui enquanto o contador vai variando de 0 até 30. Então o contador vai começar no 0, isso aqui vai ser executado. Quando terminar de executar, ele volta, aumenta o contador para 1 e executa novamente. Terminou de executar, ele volta, aumenta o contador para 2 e executa mais uma vez. E assim por diante. Quando o contador chegar em 30, ele termina e sai do loop. Ele vai executar o que vem depois do comando para. Então que ele vai continuar lendo a programação. Mas ele vai ficar preso aqui nesse loop enquanto o contador varia de 0 até 30. Vamos gravar, compilar e enviar e vamos testar. E aí está. Eu não vou esperar as 30 vezes porque vai demorar bastante, mas é essa a ideia. Então, só para a gente ver, vamos colocar 3 aqui, para ficar mais simples, Então, salvar, compilar e enviar, testar a rotina.
1, 2, 3, 4 vezes. Agora, por que ele executou 4 vezes? Veja, do 0 até o 3, você tem o 0, vamos colocar aqui do lado, né? Você tem o 0, o 1, o 2 e o 3. Então são 4 valores, tá ok? Então ele vai executar 4 vezes. Então ele começa com a primeira vez, começa no 0 e termina o último com o 3. Então são 4 execuções porque são 4 interações aqui, do 0 até o 3. Tá ok? O 0 é considerado. Bom, esses comandos que a gente apresentamos até aqui, né? O enquanto farei, o farei enquanto e o para, são comandos que nos permitem criar loops dentro da programação. E é isso. E aí na próxima aula, mais alguns comandos. E aí, conseguiu acompanhar? Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Ajuda bastante a gente a fazer os vídeos. Tá explicado? Até a próxima!